A primeira técnica para você resolver qualquer tipo de problema financeiro. Você precisa identificar a origem do problema. Para você resolver um problema financeiro, você precisa identificar a origem do problema. Sabe por quê? Senão você fica trabalhando assim, você fica tentando resolver uma coisa que você acha que é o problema, mas não é o problema, é o resultado do problema. Olha só, se liga, galera, você que compartilhou o seu problema aqui comigo. O seu cartão de crédito não é o seu problema. O seu cartão de crédito todo tomado, cheio de fatura, que você não está conseguindo pagar, não é seu problema. O seu empréstimo consignado não é um problema. O seu empréstimo pessoal não é um problema. O cheque especial não é um problema. Qualquer dívida que você tenha, dívida com a agiota, não é o problema. A dívida que você tem na PJ, né, na sua empresa, não é o problema. Nada disso, o dinheiro que não sobra não é o problema. Você ter mais conta para pagar do que dinheiro para pagar as contas não é o problema. Sabe por que nada disso é o problema? Porque tudo isso é resultado do problema. Olha só, semana passada, foi semana retrasada. Semana retrasada, eu inclusive tô meio fã ainda. Eu comecei a ficar muito congestionada, até no ouvido, estalando o ouvido. E eu tive febre, fiquei mal, assim, cansada, de cama. Se alguém me perguntasse qual é o seu problema, eu ia dizer, nariz entupido, ouvido entupido, dor de garganta e febre. Mas aquele não era o meu problema. Aqueles eram sintomas do meu problema. Quando eu te pergunto qual é o problema da sua vida financeira, você está me respondendo isso, é o nariz entupido, é o ouvido entupido, é a dor de garganta e a febre. Quando você diz, é o cartão de crédito, é o empréstimo, é o consignado. Oi? Vamos lá. O meu problema naquela semana era uma virose bacteriana. Eu tinha uma bactéria dentro de mim e que podia atacar meu pulmão, né? Se não cuidar, pode virar pneumonia e tal. Então, o meu problema era uma bactéria. O sintoma do problema, o resultado do problema, o que o problema estava causando era, por exemplo, febre e nariz entupido. Agora, no seu caso, o seu problema não é o cartão de crédito que você não consegue pagar, não é o cheque especial, não é o consignado, não é o agiota, não é a dívida na pessoa jurídica, não é a dívida na pessoa física, não é o dinheiro que não sobe, não é nada disso. Tudo isso é sintoma de um problema. É como se tivesse uma bactéria lá dentro da sua vida financeira provocando tudo isso. E essa bactéria, eu dou o nome de falta de domínio das finanças. Olha só, vamos voltar no tempo, vamos fazer uma viagem no tempo rapidinho. Se a gente pudesse voltar no tempo, pegar uma máquina do tempo e ir lá pro primeiro dia que você recebeu dinheiro na vida. Não sei se foi o seu primeiro salário. O primeiro dia que eu recebi dinheiro na vida, eu fui digitadora numa empresa, eu ganhava por hora, e o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi com o trabalho de digitadora. Depois eu fui vendedora de loja, num período de Natal, e eu recebi um cheque de R$300 na época. E depois do meu primeiro recebimento de dinheiro, assim, em contra-cheque, carteira assinada, eu era atendente de telemarketing. Meu primeiro salário foi de R$500. Então, se eu voltasse no tempo, nessa época aí, ou como digitadora, ou como atendente de telemarketing, ou como vendedora de loja, se naquele dia a bactéria não existisse, eu não teria tido determinados sintomas que eu tive como os que você está tendo. Dívidas no cartão, dívida de cheque especial, pegava empréstimo e não conseguia pagar, e pegava outro empréstimo para pagar esse empréstimo e ficava ainda mais endividada. Esses foram os sintomas da minha bactéria lá naquela época, que era a falta de domínio das finanças. Se naquele dia, a primeira vez que o dinheiro caiu na minha mão, eu não tivesse essa bactéria da falta de domínio das finanças, se eu soubesse lidar com o dinheiro, se eu soubesse, ao receber aquele dinheiro, ou mesmo antes de receber, que é o que eu ensino na fotografia financeira, eu conseguisse direcionar o meu dinheiro. Bom, eu vou receber aqui esses R$500. O que eu tenho para pagar? Eu tenho isso. O que é coerente na vida financeira é que a gente tenha para pagar
o que a gente tem para pagar, certo? Ser coerente. Eu não estou dizendo que isso é moleza, ainda mais, né, no país que a gente vive, com os desafios econômicos que a gente vive. Eu sei que é um desafio a gente conseguir encaixar o que a gente precisa pagar no dinheiro que a gente tem para pagar. Só que se a gente tem essa bactéria, né, se a gente tem esse detonador das finanças dentro da gente, a gente sequer pensa nisso no primeiro dinheiro que vem. E aí, desde o primeiro dinheiro que vem, a gente está sempre se programando para usar o dinheiro do jeito que a gente acredita que tem que usar e não do jeito que a gente acredita que dá para usar. Não é uma vida gostosa mesmo, a gente viveu uma vida de restrições, mas eu não estou dizendo que a gente teria que, desde o primeiro salário, só usar o que tem. A gente pode também aprender a fazer mais dinheiro. Porque aprender a fazer mais dinheiro faz parte do domínio das finanças. O domínio das finanças tem 3 pilares. É a gente aprender a lidar com o dinheiro que tem, fazendo escolhas inteligentes e usando o dinheiro com o que é importante pra gente, sem desperdício, sem rasgar dinheiro, fazendo as melhores escolhas. Às vezes a gente tem a oportunidade de gastar o dinheiro com a mesma coisa em 2 lugares diferentes e a gente nem sabe, a gente está usando o dinheiro no lugar mais caro. Então, dominar as finanças é saber lidar com o dinheiro que você tem. Dominar as finanças é ter a sua mente direcionada para crescer a sua vida financeira. Tem gente que fala, eu queria tanto ter uma vida financeira estável. Não, isso é pensamento de detonador das finanças, é pensamento de quem não domina as finanças. Quem domina as finanças sabe que a vida financeira tem que crescer. Os preços das coisas não crescem? Normal, isso nunca vai parar de ser assim. Dentro de uma economia, os preços precisam crescer. Esse é o movimento natural da economia. Isso significa que a economia está se expandindo. É claro que eles não podem crescer numa velocidade que a economia, de uma certa forma, seja envenenada por aquilo. Que o nosso dinheiro, o nosso poder de compra não acompanhe aquilo, sabe? Que os preços subam muito mais do que o dinheiro que a sociedade faz nas empresas, nos empregos, né? Então, a gente precisa ter um crescimento saudável, mas os preços vão subir. Então, a nossa vida tem que crescer. O seu salário tem que aumentar. A sua renda tem que crescer. Você precisa ter mais de uma fonte de renda. Lembra da pandemia? As pessoas que tinham uma fonte de renda e de repente aquela fonte secou? Tiveram que buscar outras fontes. Quantas pessoas você viu que parecia impossível ter uma nova fonte de renda e de repente tinham uma nova fonte de renda? E se essa pessoa tivesse exercitado nessa coisa do criar dinheiro antes da pandemia, enquanto ela tinha aquela outra fonte? Tinha uma, aí ela criou uma outra fonte de fazer dinheiro, ela tinha 2. E aí chegaria a pandemia, se secar uma, ok, não seria tão desesperador. Ou se não tivesse tido pandemia, essa pessoa teria 2, 3, 4, 5 fontes de renda. Então dominar as finanças tem a ver com isso. Tem a ver com você saber orientar a sua cabeça, a sua mente, seu raciocínio para a sua vida financeira crescer. E o terceiro pilar do domínio das finanças tem a ver com investimentos. Tem a ver com você saber proteger o seu dinheiro, fazer sua reserva de segurança, começar a investir, multiplicar seu dinheiro, botar ele para trabalhar para você. Isso também é dominar as finanças. Então, imagina, me diz você que está aqui, se no primeiro dia que você recebesse um dinheiro da sua vida, você já tivesse esse conhecimento e você soubesse fazer essas coisas que eu disse aqui que você precisa saber fazer. Você concorda que você não teria um cartão de crédito todo enrolado, um cheque especial, nome negativado, empréstimo atrás de empréstimo, devendo agiota? Você concorda que se você dominasse as finanças desde o início, você não teria esses problemas? Então, na verdade, essas coisas não são os problemas. Elas são o resultado de um problema, e o problema é a falta de domínio das finanças. Mas olha só, eu não quis levar você no tempo lá para trás para você ficar mal com isso, não. Eu acredito que sempre é tempo de dominar. Por quê? A primeira técnica para você, então, resolver seus problemas financeiros é você entender a origem e trabalhar nessa origem. Entendeu a origem? Que é a falta de domínio das finanças? Não adianta você dizer, queria voltar no tempo, tô aprendendo tanto com você, Lu, queria poder voltar no tempo. Não, a hora é agora. Não tem nada mais precioso que o presente, por isso que o presente tem esse nome. Que bom que é agora que a gente pode fazer mudança.
Não é ontem, não é amanhã, é sempre no agora. E olha que incrível, o agora é a única coisa que existe. Porque amanhã, quando você acordar, vai ser agora. Então é sempre no agora. A gente fica muito preso ao passado, muito preso nos erros que a gente já cometeu. Isso tira a nossa energia, o nosso foco, nossa energia mental para a gente conseguir fazer alguma coisa no agora. E a gente fica muito preso no futuro com as preocupações de coisas que sequer vão acontecer. A maioria das coisas que a gente se preocupa hoje, elas nem vão acontecer. Mas a gente dedica energia, a gente fica, né, numa imagem, se for um quebra-cabeça, a gente estiver montando, a gente está montando com base numa imagem de referência terrível, de um caos, de uma coisa horrorosa. A gente precisa ter foco no agora. Então, entender a origem real, que é a falta de domínio, entender que o momento é agora, é você buscar dominar agora. É fácil? Não. É de uma hora para outra? Não. É molezinha, simplesinho, vou estalar o dedo e vou conseguir? Não. Mas é possível. E eu não me canso de dizer que é possível. Eu não me canso de vir aqui ano após ano. Como eu falei, já deve ter quase 10 anos que eu faço esse trabalho na internet. Se tivesse algo errado nessa minha teoria de que todo mundo pode dominar, eu acho que eu não tava aqui, porque eu não sou idiota de ficar dando minha cara a tapa por uma coisa que não tá funcionando. Tá funcionando, então eu quero te convidar a fazer funcionar.